Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aqui no Brasil. O meu nome é Kelly e hoje eu decidi que eu vou começar a trabalhar em crenças limitantes. E para começar esse trabalho, eu decidi fazer esse vídeo introdutório. Por que que é importante? Para vocês conhecerem de onde eu vim, tá? Eu não sou melhor que ninguém, eu estou trabalhando nas minhas crenças e eu decidi começar a fazer esses vídeos de acordo com o que eu estou vivendo. Porque muitas pessoas estão passando pelo mesmo momento que eu estou passando, ou algumas já passaram e podem nos ajudar, nos auxiliar nesse processo. Porque é um processo, eu diria, dolorido. E é muito pior quando você não entende do que se trata, quando a gente ainda não está totalmente consciente do que está acontecendo. Então, para isso, eu achei necessário começar esses vídeos. Começamos hoje pela introdução. E é isso. Vamos começar? Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, tá? E eu vou começar falando, começando de 2024. Em 2024, eu fui transferida para um projeto numa outra cidade. Mas antes disso, gente, deixa eu deixar bem claro. Eu moro na Nova Zelândia por 11 anos. Agora eu estou no Brasil. Mas eu mudei para Nova Zelândia, consegui a residência lá. Fiquei muitos anos tentando essa residência. E depois que eu consegui a residência, que era o meu objetivo principal, eu me senti totalmente perdida e vazia. Eu já não sabia onde eu ia, porque o meu objetivo principal simplesmente se dissipou. Acabou, eu consegui, como a gente fala em inglês, I achieved this goal. E depois disso, eu fui trabalhar, eu fui transferida em 2024 para uma obra em Auckland. Eu era de Christchurch, eles me transferiram para Auckland e eu trabalho com gerenciamento, com gestão da obra. Então eu estava responsável por supervisionar todos os trabalhadores, fazer inspeções e blá blá blá. É muito trabalho. Então, para quem sabe o que é trabalhar na obra, sabe que a gente fica muitas horas no trabalho. Eu estava trabalhando entre 11 e 12 horas por dia, muitas das vezes eu trabalhando sábados e domingos, meu telefone não parava, era um problema atrás do outro para resolver. E fora as pessoas que trabalham com você. Porque o que eu sempre senti é que eu estava sempre em guerra, que eu estava sempre lutando. E depois que essa obra acabou, que a gente entregou o projeto, eu voltei para minha cidade, em Christchurch, para continuar a obra que não tinha começado, tinha se atrasado. E ali eu comecei a me perguntar, por que eu já não estava tão ocupada quanto antes, porque a obra estava no comecinho, eu estava com mais tempo para pensar. E comecei a refletir sobre: eu sou feliz fazendo isso? Eu vou ser feliz fazendo isso? Porque o que acontece, gente? Eu tinha duas opções ali. Ou eu aceitava que a minha vida ia ser aquela, eu nunca ia ter tempo para me relacionar, eu não ia ter tempo para fazer mais nada, para ter uma família, e eu fui sozinha para Nova Zelândia, não tinha família lá. E ficava feliz com isso, ou eu parava tudo e ia me redescobrir. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha virado o trabalho, que eu tinha virado a persona trabalho. Eu já não sabia mais o que eu gostava, quem eu era, o que eu queria para minha vida. Eu estava totalmente perdida, totalmente perdida. E foi ali que em fevereiro de 2025 eu pedi demissão. Minha empresa foi ótima, ela me deu todo o suporte. Mas ali em fevereiro eu falei assim, bom, vou ficar até junho sem trabalhar, essa era a minha ideia, vou ficar até junho sem trabalhar, pensando no que eu quero fazer, e aí vai. Mas, gente, eu tô até agora com essa, sem trabalhar, né, que eu tô me sustentando com o dinheiro que eu tinha lá, e ainda não tenho total clareza do meu caminho, mas tá muito melhor, tá muito menos obscuro do que antes. Então, em 2025,
eu decidi tirar esse tempo para minha cura espiritual. Eu senti essa necessidade. Eu percebi que havia muitas crenças que me limitavam a crescer, não só espiritualmente, como em relacionamentos, não com a minha família, com as pessoas, com homens. Porque desde que eu terminei meu relacionamento com meu ex, que foi acho que fim de 2022, eu não me relacionei mais com ninguém. Porque eu também tinha essa noção que eu estava repetindo padrões nos meus relacionamentos. E enquanto eu não me desse 10, eu ia arrumar pessoas, por exemplo, 5. Se eu me desse 5, eu ia arrumar uma pessoa 5. Se eu me desse 10, eu vou arrumar uma pessoa 10. Porque se eu me dou 5 e arrumo uma pessoa 10, eu vou arrumar desculpas para não ficar com aquela pessoa. Eu percebi isso. Então eu decidi que eu não deixaria ninguém se aproximar enquanto eu não tivesse certeza da pessoa maravilhosa que eu sou e que eu vim ser. Estou aí até hoje, gente. Mas tudo bem. Nesse período, eu comecei a me dedicar a vários tratamentos, tá? Se eu for falar pra você que foi o Access Bars que me salvou ou que me fez ter muita consciência de quem eu sou, é mentira, porque eu usei Access Bars, eu uso tarô, eu já fiz ayahuasca, eu fiz rapé, eu estudo psicanálise, eu fiz terapia, eu faço meditações, eu assisto muitos vídeos, eu acompanho muitas pessoas, então eu leio muitos livros também. Então, a minha cura, ela não é resumida em só uma área. Por exemplo, eu fui numa igreja e ali eu descobri o salvamento. Não. Tudo que me chama, eu vou. Tudo que eu vejo que faz sentido para mim, eu faço. E eu acredito que isso vai se desenrolando com o tempo. E dependendo, por exemplo, eu fiz o Access, ali eu já consegui lidar com algumas crenças. E a partir dali, eu me abri, por exemplo, para o Joe Dispenza, que antes eu já tinha visto os vídeos do Joe Dispenza e não tinha gostado. Aí depois do Access eu falei, por que não? Aí eu falei, é interessante, comecei a ler livros. Então a gente vai se abrindo cada vez mais. Quanto menos crenças você tem, imagina você subindo uma montanha com uma mochila. E essa mochila tá cheia de pedra. Só que você gosta muito dessas pedras. Você gosta muito, cada pedra te lembra uma parte da sua vida. E aí você vai andando, só que chega uma hora que seu corpo não aguenta mais continuar subindo com aquela mochila. Você vai ter que se desfazer de algumas pedras. Aí, quando eu consigo desfazer de uma pedra ou outra, eu consigo andar mais para cima e ter uma outra visão. Quando você tem outra visão, você se abre para outras possibilidades. E é isso que foi acontecendo comigo nessa minha caminhada. E eu tinha 3 objetivos principais, tá? O meu objetivo primário era me alinhar à espiritualidade. Gente, eu sinto que eu vou trabalhar com a espiritualidade de alguma forma, só que eu tenho muito medo de ser aquele médium arrogante, aquele médium que acha que sabe tudo e acaba se fechando para as possibilidades e acaba se fechando até para as pessoas por causa da arrogância, por causa do ego humano. Então eu fiquei com muito medo e essa foi uma coisa que eu pedi pessoalmente para a espiritualidade durante minhas orações por muito tempo. Não me deixe acessar os meus presentes, né, que eu chamo a mediunidade de presente, se eu não estiver pronta para assumir essa responsabilidade. Porque eu não quero falhar diante da minha missão, dos meus irmãos. Então esse foi o meu pedido principal. O meu segundo pedido é me alinhar ao meu propósito, tá? E que tá muito relacionado ao primeiro, porque eu acredito muito que o meu propósito tá alinhado à minha espiritualidade. E que até então estava obscuro para mim, que eu tive clareza esses dias, na verdade, do meu propósito, depois de 1 ano e pouco que eu tô nessa caminhada aí. E o número 3 para mim era redescobrir quem eu sou, a minha essência. Eu perdi isso. Quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, a gente tem isso muito claro. Você vê que eu era uma criança que eu estava sempre conversando com outras pessoas. Eu era muito fácil de fazer amizade, eu estava sempre me comunicando, eu era sempre líder de
todas as brincadeiras que a gente tava, eu inventava as brincadeiras, eu era líder, eu ditava as regras. Então isso era da minha natureza. Eu já não sabia mais o que era natural de mim e o que era condicionado de uma vida. Entendeu? A partir de crenças, a partir de religião, de sociedade, como você deve se portar no trabalho. E ali, quem que eu sou? Quem que realmente eu sou? E essas perguntas ficaram vindo à minha cabeça por muito tempo. E eu comecei a trabalhar nisso também. Agora, por que essa história minha é importante? É muito importante vocês entenderem um pouquinho de onde eu venho, tá? Para vocês também se identificarem, verem se é para vocês, sentirem se é para vocês, tá bom? E em fevereiro de 2026 eu resolvi vir para Belo Horizonte visitar minha prima. E eu tenho certeza hoje que eu vim guiada, que foram os meus guias que me trouxeram, porque não tinha motivo para eu vir aqui. Essa prima, a gente tinha se afastado muito, ela teve o caminho dela, eu tive o meu caminho de outra forma, e eu acabei vindo para visitar ela e acabei ficando esses 2 meses. Só que o lugar que eu fiquei, gente, é muito propício. O lugar que eu fiquei, eu tô aqui em Mangabeiras, e é muito espiritual. Tem vários centros espíritas, tem muitas curas indígenas relacionadas à ayahuasca, a rapé. Tem pessoas maravilhosas, aqui o Febracis é aqui embaixo. Então eu tive acesso a muita coisa só no lugar que eu estava morando. E eu não tenho carro aqui. Então para mim isso foi muito importante. E eu encontrei essa moça chamada Chandra, né, através do lugar que eu estou morando. E ela trabalha com rapé. E, gente, pra mim tem sido maravilhoso, assim, apesar das peias, como ela diz, serem muito fortes, o rapé ele tá me trazendo muita clareza. E outra coisa que eu fiz aqui em BH que também foi excepcional pra mim foi o curso de inteligência financeira da Febracis. Porque esse curso de inteligência financeira, ele não só te dá algumas ferramentas para você crescer financeiramente, que na verdade não é nem voltado totalmente para isso. Isso aí eles passam por isso durante o curso. Mas são 3 dias de imersão e muito focado nas suas crenças, que te limitam a crescer financeiramente. Esse curso foi maravilhoso, maravilhoso que me trouxe, porque eu sabia que eu tinha problemas com dinheiro. No sentido assim, eu chegava num patamar, num teto, aí eu recomeçava. Aí eu chegava nesse teto de novo, eu recomeçava. Aí eu chegava nesse teto, então o meu teto de merecimento, ele era aqui. E eu não conseguia fazer com que ele subisse. Toda vez que eu estava aqui, nesse teto de merecimento, de crescimento financeiro, eu recomeçava. Eu começava a arranjar desculpa, eu criava situações para que eu saísse do trabalho. E eu saí, todos os trabalhos que eu saí foi por conta própria, sabe? Então eu me demitia quando eu chegava nesse teto. E eu comecei a perceber nesse curso da Febracis, eu consegui identificar muitas das minhas limitações relacionadas ao dinheiro. E achei muito importante falar disso com vocês. Porque o que acontece, gente? Nós vemos o dinheiro como um inimigo, muitas das vezes. Apesar de você falar, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, muito dinheiro, quanto de verdade tem nessa sua frase? Porque até aí eu também falava que eu queria ter muito dinheiro, eu sempre quis ganhar na Mega Sena, mas se você é aquela pessoa que fala assim, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, nem que fosse 10 mil reais, olha o seu grau de merecimento, 10 mil reais. Por quê? Porque inconscientemente você sabe que você não consegue lidar com mais que isso. E eu fui me tocando dessas coisas. E o dinheiro foi a última parte dessas minhas crenças que eu queria tocar. Porque até então me incomodava mais que os outros. Na minha cabeça eu tinha que primeiro descobrir o meu propósito para depois tocar no dinheiro. E agora eu me toquei que o meu propósito está alinhado a isso. Então eu nunca ia conseguir ter o meu propósito se eu não me alinhasse, se eu não visse o dinheiro de uma outra forma, tá? Outra coisa que eu vejo, gente, a abundância, a prosperidade, a riqueza, ela está em todo lugar nessa terra. Olha para a natureza, olha para fora da sua janela, olha as árvores. A árvore não fala, eu não sou merecedora, só vou dar uma maçã.
Ela não, ela cresce, ela é abundante, as frutas caem no chão. Tudo transborda, gente, tudo transborda. Só que vai de você ser uma pessoa que aceita essa abundância ou não. Como que eu sei se eu aceito ou não? Olha para sua vida. Olha para quem você se tornou, olha para suas dificuldades. Se você está passando dificuldade financeira, é porque você ainda não aceita, você não recebe do universo, você não recebe de Deus dessa forma. Você não recebe essa abundância com gratidão. De alguma forma você tem alguma crença que te faz pensar que você não merece essa abundância que está vindo até você. Você não merece a riqueza, que você não é capaz de manuseá-la. Então você cria situações na sua vida que fazem com que você nunca tenha mais do que você é capaz de manusear, tá bom? E um dos motivos que eu resolvi fazer esses vídeos relacionados a dinheiro e crenças é que eu acredito que quanto mais pessoas comecem a se conscientizar disso, mais o nosso mundo vai crescer. Porque pensa bem, eu estou começando, certo? Eu estou começando, aí eu começo a praticar, aí eu começo a ser mais rica, mais abundante. As pessoas ao meu lado vão me seguir como exemplos. Elas também vão querer saber o que eu estou fazendo. O porquê que eu estou tão feliz, o porquê que eu estou abundante, o porquê que o dinheiro, que eu atraio tanto dinheiro, o porquê em tudo que eu toco está virando dinheiro. E elas começam a me pedir conselhos, a ir atrás das mesmas coisas que eu fui. E elas também se tornam abundantes. Os seus filhos, gente, filho é o espelho. Ele é o reflexo dos pais. Olha para os seus filhos, eles copiam tudo que você faz. Se você tem dificuldade de ganhar dinheiro, os seus filhos estão guardando isso no inconsciente deles. Eles podem fazer de duas formas. Uma, eles vão ser totalmente diferente, vão tentar fazer totalmente diferente, mas a intenção é provar para você que eles podem ser melhor. Ou eles vão seguir o mesmo caminho inconscientemente, tá? A gente vai passar por isso, eu vou explicar melhor isso durante os vídeos, tá? Mas se você se abre para isso agora, você não melhora só você melhora todas as pessoas que estão ao seu redor. Você promove a possibilidade para elas também crescerem. E a partir disso, essas pessoas também vão fazer o mesmo. E as outras pessoas ao redor delas. E disso vai de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. E se todo mundo começar a fazer isso, assim, eu tenho certeza que isso um dia vai acontecer, tá, gente? Que a evolução é muito clara. Quem estuda história sabe disso. Nós seremos muito mais ricos, muito mais abundantes, muito mais equilibrados como sociedade do que nós somos agora. Me desculpem os pessimistas. Para falar sobre esse tema, o que eu vou usar, tá? É claro que eu venho estudando muito, não só nesses últimos 2 anos, tá? Eu venho estudando por anos, acho que já faz uns 6 anos que eu estudo. Desde o espiritismo, eu leio mecânica quântica, eu estudo sobre tudo, gente. Eu estudo sobre tudo, sobre criação, cocriação, manifestação. Eu vou usar todos os conhecimentos que eu tenho adquirido até agora, mas os livros que eu estou lendo sobre finanças, porque até então eu evitava livros relacionados a dinheiro, por causa das minhas crenças e me doía muito, e eu não sabia por quê. Mas eu comecei a ler muito sobre livros sobre finança, livros sobre como ganhar dinheiro, e o livro que eu tô lendo agora, que eu vou usar como base para esses vídeos, por enquanto, até eu ler outros, é claro, chama Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, tá? É um livro muito bom. E uma das analogias que eu gosto muito desse livro é o termostato. Para vocês que não sabem, o ar-condicionado ele tem um termostato, onde você coloca uma temperatura. Eu quero que o meu quarto esteja 21 graus, tá?
Tá tudo fechado, janela fechada, porta fechada. Aí vamos supor que eu programei para 21 graus. Eu programei para 21 graus. O que vai acontecer? Alguém abre a porta do meu quarto e fica ali com a portona aberta falando comigo. E lá fora tá mais frio, lá fora tá 15 graus. O termostato, ele vai ficar ali tentando regular as coisas no 21 graus, mas a temperatura do meu quarto naturalmente vai cair. A partir do que aquela pessoa fecha a porta, o que vai acontecer? A temperatura vai voltar a 21 graus. Não mais, não menos, mas 21 graus. E o oposto é o mesmo. Se lá fora estiver mais quente, o termostato vai diminuir a temperatura, vai fazer com que a temperatura caia para 21 graus. E isso ocorre com a nossa vida. Um exemplo muito bom que ele cita é o do Donald Trump. O Donald Trump, ele tinha 2 bilhões, certo? Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Só que ele recuperou tudo e hoje ele tem mais de 2 bilhões. Você acha, gente, que o Donald Trump ele ficaria feliz com 2 milhões? Você acha que ele ficaria feliz com 50 milhões? Não, porque o termostato dele já é de 2 bilhões. Ele nunca aceitaria menos que isso. Então, toda a criação dele será para mais de 2 bilhões. No livro Pai Rico e Pai Pobre, você vê isso muito bem. Chega uma hora que, eu não lembro muito bem porque eu li esse livro faz muitos anos, mas que ele perde tudo. Ele perde tudo, aí ele começa a trabalhar e juntar os centavinhos de novo, e ele recupera tudo e mais um pouco. Mas é isso, o termostato dele já estava num grau que ele iria sempre voltar aquele termostato no mínimo. Ele não se sentiria satisfeito menos que isso. Então, se você está levando uma vida de dificuldade financeira, é porque o seu termostato está ali. Agora, como você vai aumentar essa temperatura desse termostato? É aí que a gente vai começar a trabalhar. Gente, Deus não carimbou alguns filhos como uns sendo burros e outros sendo inteligentes. Todos nós somos completamente capazes. O que nos diferencia em capacidade é a nossa história. As histórias que a gente conta a nós mesmos. A história, a nossa, é claro, o nosso crescimento, como que a gente cresceu, o que a gente absorveu, como nós definimos as nossas experiências. A partir do momento que você muda essas definições, você aumenta o seu termostato, tá bom? Eu estou me comprometendo a fazer esses vídeos sobre tudo que eu tô aprendendo, porque eu finalmente decidi ser rica, próspera e abundante. E não me interprete mal, gente, muitas das pessoas, se eu não digo a maioria, confunde ambição com ganância. E aqui eu peguei a definição de ambição e a definição de ganância para a gente entender melhor. A principal diferença é que a ambição é o desejo construtivo de evoluir e alcançar metas, foco próprio, enquanto a ganância é o desejo destrutivo e exagerado de ter mais que os outros, frequentemente ignorando a ética. Então, não há problema em ser ambicioso, a ambição faz parte da criação, gente. Porque se você não ambiciona, primeiro você tem que ter uma visão do que você quer muito clara. Aí você tem que ambicionar aquilo. Se você não ambiciona, qualquer obstáculo que você enfrenta, você desiste. Você tem que querer muito aquilo, você tem que ambicionar aquilo de alguma forma, para você continuar seguindo a sua reta. E para a gente não cair na ganância, o mais importante é o autoconhecimento. E como a gente consegue esse autoconhecimento? Através de livros, há muitos vídeos hoje em dia no YouTube. Pessoas, gente, terapias, tem muita coisa no mundo. Muitas possibilidades que te trazem esse autoconhecimento. Conversas com as pessoas. Está aberto a ouvir, a saber mais sobre você. A sinceridade com você mesmo, tá? Porque não sou eu que vou estar aqui te julgando, mas quando eu te fizer uma pergunta, seja sincero com você mesmo. Porque a sua realidade fala a verdade. Você pode estar me falando uma coisa da boca para fora. Mas a sua realidade, quando eu assisto a realidade, as pessoas ao seu redor, elas conseguem identificar
qual que é a verdade que está dentro de você, porque senão você estaria fazendo diferente. Essa é a verdade. Então, qual é a sua intenção em ser rico? Qual é a intenção atrás da riqueza? Atrás dessa energia que é o dinheiro? É gastar? É ter coisas materiais? É ter liberdade financeira? É pagar as dívidas? É mostrar para seus pais que você pode? É mostrar para as outras pessoas que você é melhor? Então a intenção é muito importante, porque ela vai definir se você vai ser um rico criativo, próspero e abundante, ou se você vai ser um rico, porque tem muita gente que tem dinheiro e é escassa. Eu mesmo vejo muito disso ao meu redor. As pessoas têm muito dinheiro, mas vivem com medo de perder esse dinheiro. Vive achando que as outras pessoas vão roubá-las. Esse não é um rico abundante. É um rico escasso. Tá? Tenta não usar, por exemplo, ter menos para mostrar menos para não ser roubado. Você acha que isso é riqueza? Você acha que essa é a riqueza que Deus gostaria que nós usufruíssemos? Então, para completar esse vídeo, eu venho trazer para vocês a minha verdade. Eu estou no começo dessa jornada, tá? Financeira. Eu estou no começo dessa jornada financeira. Eu vou atualizando vocês com cada passo que eu vou dando. Eu estou tendo mais clareza do que eu tenho que fazer. Não sou rica, não estou trabalhando, tá? E vou começar a agir a partir desses dias que eu decidi, agora que eu tive mais clareza do que eu tenho que fazer, de qual que é a minha visão, eu vou começar a agir nela. E eu vou atualizando vocês com isso e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhando as nossas crenças, tanto as minhas quanto a de vocês, tá bom? Eu desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo mês, tá bom? Uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu amo vocês de coração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, porque essa é uma outra maneira que eu vou usar para ficar rica.